Já parou para notar que às vezes a gente vive como se a nossa casa não tivesse parede? A gente deixa a porta destrancada, as janelas abertas, a luz acesa na sala para qualquer um que passar na rua. E por muito tempo, a gente chama isso de virtude. Chama de bondade, de generosidade e de ser uma pessoa acessível. Mas no fundo, lá no fundo mesmo, quando a casa está vazia e o silêncio chega, a gente sente que na verdade é só uma exaustão silenciosa, uma que não deixa a gente descansar. Eu passei muito tempo assim, sentindo que se eu não tivesse disponível para cada crise, para cada pedido, para cada pequena sombra que aparecia no meu campo de visão, eu estaria falhando. Era como se o meu valor pessoal dependesse desse fluxo constante de entrega. Como se no minuto em que eu fechasse a porta para recarregar, eu estivesse deixando de ser eu mesmo. Mas olha, tem um paradoxo nisso é que a gente raramente para olhar. A gente acha que quanto mais a gente dá de si, mais a gente está presente. Só que o que eu descobri é que a energia da nossa alma não é uma fonte inesgotável. Ela é como uma chama pequena, delicada, que precisa de cuidado para não apagar. Quando você tenta iluminar o mundo inteiro, o seu próprio quarto fica no escuro. Não tem nada de errado em ser alguém que se importa. O problema é quando essa importação, ela vira uma fuga. A gente se perde em tantos sims para os outros que o não pra gente vira a regra. E aí, quando a vida pede que a gente tome uma decisão importante, ou quando a gente precisa apenas ouvir o que está acontecendo dentro do peito, a gente não consegue. O volume do mundo está alto demais. As vozes alheias ocupam cada canto da nossa mente. Eu comecei a reparar nisso num dia qualquer, desses que a gente não espera nada. Eu estava sentado olhando para o nada e percebi que minha cabeça não era mais minha. Ela era um painel de notificações de outras pessoas. Problemas que não eram meus, dramas que eu tinha absorvido por osmose, expectativas que eu nem sabia que tinha aceitado carregar. Eu estava emocionalmente disponível para todo mundo, menos para mim. E aí, a pergunta que ficou martelando não foi sobre o que os outros pensavam, mas sobre o que aconteceria se eu simplesmente fizesse uma pausa, se eu parasse de responder, de resolver, de absorver. Sabe o que acontece? O mundo ele não acaba, ele continua girando, mas dentro da gente algo começa a se organizar. É como se a poeira baixasse depois de uma tempestade. E é exatamente nesse silêncio, nesse lugar onde a gente escolhe, finalmente fechar a porta e ficar um pouco sozinho é que a mágica acontece. Não é egoísmo, é preservação, é devolver a si mesmo a chance de existir sem ter que pedir licença ou dar satisfação para ninguém. Engraçado como isso se manifesta nas pequenas coisas, né? Não são só as grandes tragédias que drenam a gente, é o sutil. Sabe aquele momento em que o celular vira na mesa e antes mesmo de você ver quem é, o seu peito já dá um apertinho? Uma pontada de ansiedade, uma vontade involuntária de suspirar? Pois é aí que a nossa indisponibilidade emocional ela começa a gritar, mesmo que a gente insista em abafar o som. A gente se acostumou com uma vida onde estar online virou sinônimo de estar em serviço. A gente responde mensagens enquanto almoça, ouve áudios de problemas alheios enquanto tenta assistir a um filme, e quando vê, a nossa atenção está toda fragmentada. É como se a gente vivesse com 1000 abas abertas no navegador da mente. E todas elas consumindo a nossa bateria. Eu lembro de épocas em que eu sentia que precisava ter uma opinião sobre tudo, ou um conselho pronto para cada desabafo que chegava. Eu achava que ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom filho, era ser um depósito de emoções dos outros. Mas repara bem, quando você vira um depósito, o que é seu ele acaba ficando soterrado lá embaixo. A gente começa a sentir uma irritação boba por coisas pequenas, o barulho da vizinha, o jeito que alguém fala com a gente na fila, o trânsito. Mas se a gente parar para olhar com calma, a irritação não é com o mundo lá fora. É com o fato de que a gente não tem mais espaço interno para nada. O balde está cheio. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Mas como é que a gente olha para dentro se tem tanta gente gritando do lado de fora? Às vezes, a gente se mantém emocionalmente disponível para todo mundo por puro medo. Medo de ser julgado como frio, medo de perder o afeto de alguém, ou medo de ficar a sós com os nossos próprios pensamentos. É muito mais fácil resolver o drama do outro do que encarar o vazio que a gente sente quando o barulho pega. Já percebeu como a gente se sente culpado por querer silêncio? Se você demora 3 horas para responder um oi, parece que cometeu um crime. Se você escolhe não ir num evento só porque quer ficar olhando pro teto e sentindo sua própria companhia, você precisa inventar uma desculpa, uma mentira aceitável. A gente não se sente no direito de apenas não estar lá.
Mas aí é que tá a virada de chave. Quando a gente começa a escolher onde coloca a nossa energia, o mundo ao redor ele muda de tom. Não é que as pessoas deixam de precisar de você, é que você deixa de se sentir responsável por salvar todo mundo. Você começa a perceber que pode amar as pessoas sem ter que carregar o peso delas nas costas o tempo todo. É uma sensação estranha no começo, parece que a gente tá ficando gelado. Mas não é gelo, é contorno. É como se a gente estivesse finalmente desenhando um mapa da nossa própria ilha. A gente começa a entender que o nosso sim só tem valor se o nosso não também existir. E aos poucos, aquele aperto no peito quando o celular vibra, ele vai sumindo. A gente volta a ter o controle do próprio tempo. A gente volta a respirar. E o mais bonito, a gente decide estar presente para alguém agora e de verdade. Não é por obrigação, não é por vício de agradar. É porque agora, finalmente, a gente tem algo real para oferecer. Porque a gente não tá mais operando no modo reserva. Sabe, eu andei lendo muito sobre o que Carl Jung pensava sobre essa tal energia vital, que ele chamava de libido. Não do jeito que a gente conhece hoje essa palavra, mas sim de uma força de vida mesmo, um querer estar no mundo. Jung tinha uma ideia que para mim mudou tudo. Ele acreditava que a nossa psique, ela funciona como um sistema fechado. Ou seja, você tem uma quantidade limitada de energia. Se você gasta 90% dessa força tentando gerenciar a vida dos outros, tentando ser o porto seguro de todo mundo, ou se moldando para caber na expectativa de quem nem te conhece direito, o que sobra para você construir a sua própria história? Quase nada, só o resto, as migalhas. Ele falava muito sobre um conceito chamado de individuação. Parece um nome complicado, coisa de livro de psicologia, mas na verdade é a coisa mais humana que existe. É o processo de você se tornar quem você realmente é, e não quem disseram que você deveria ser. E Yang era categórico. Ele fala que você não consegue se tornar você se estiver constantemente fundido com o coletivo, com o barulho ou com as demandas emocionais de fora. É por isso que escolher o silêncio e fechar as portas emocionais por um tempo não é um ato de rebeldia, é um ato de sobrevivência psíquica. Quando você para de estar disponível para todo mundo, algo meio desconfortável acontece no início: o vácuo. As pessoas que estavam acostumadas com seu sim automático, elas começam a estranhar. Algumas se afastam e aí que o bicho pega, né? Porque a gente morre de medo da rejeição. Mas o Yang, ele daria um sorriso tranquilo pra gente e diria que esse é o filtro necessário. Ele dizia que a solidão, ela não é a ausência de pessoas, mas a incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo. Percebe a profundidade disso? Você pode estar numa mesa de bar cercado de gente, sendo super acessível, e estar morrendo de solidão porque ninguém ali sabe quem você é de verdade. Nem você mesmo sabe, porque está ocupado demais sendo o que os outros precisam. O mudar tudo, que o tema desse vídeo propõe, é exatamente esse retorno para casa. Quando você escolhe a indisponibilidade seletiva, você recupera a sua autoridade. Você começa a ouvir a sua própria voz de novo. Sabe aquele site que você teve no banho e esqueceu? Ou então aquela vontade de começar um projeto que ficou guardado na gaveta? Ou ainda aquele cansaço que você não sabia de onde vinha. No silêncio, essas coisas elas começam a ganhar corpo. A sua energia, que antes estava espalhada por aí como se fosse um sinal de Wi-Fi sem senha, ela começa a se concentrar. E energia concentrada é poder. Não é um poder sobre os outros, para mandar ou controlar. É o poder sobre a sua própria vida. É a capacidade de olhar para uma situação e dizer: isso aqui não me pertence, eu não vou carregar esse peso. É entender que o seu silêncio, muitas vezes, ele ensina mais do que 1000 conselhos que você daria por obrigação. No fim das contas, o que Yang nos ensina é que a gente só consegue iluminar o caminho de alguém se a nossa própria lâmpada estiver inteira. Se a gente se quebra em 1000 pedaços para tapar o buraco dos outros, no fim, sobra apenas escuridão para todo mundo. Parar de estar disponível não é fechar o coração, é colocar uma cerca no seu jardim para que as flores tenham tempo de crescer sem serem pisoteadas. E acredite em mim, quando o seu jardim florescer de verdade, as pessoas que realmente importam, elas vão preferir sentar ali e apreciar o perfume em vez de só pedir para você arrancar as pétalas e dar para elas. Sabe o que é mais louco disso tudo? É que a gente passa a vida achando que para mudar a nossa realidade, a gente precisa de um esforço gigantesco. A gente acha que impor limites ou se tornar emocionalmente indisponível é uma briga, um embate ou algo que exija que a gente mude a voz e bata o pé. Mas a verdadeira virada de chave é muito mais silenciosa. Ela não vem do esforço, ela vem da desistência do esforço. É perceber que você não precisa fazer nada para recuperar o seu poder. Você só precisa parar de entregá-lo. É como se você estivesse segurando uma corda pesada por anos, tentando puxar todo mundo para a segurança e de repente percebesse que você pode simplesmente soltar a corda. E quando você solta, você não cai.
você flutua. A mudança de perspectiva que o silêncio traz é uma forma de presença que a gente desaprendeu. A gente confunde estar presente com estar reagindo. Se alguém chora, a gente reage. Se alguém reclama, a gente reage. Se o mundo entra em colapso, a gente sente que precisa reagir. Mas e se a gente só observasse? Existe uma força absurda na observação silenciosa. Quando você deixa de estar disponível para cada estímulo, você começa a enxergar as engrenagens das situações. Você vê que aquele drama daquela pessoa não é sobre você. Você vê que aquela urgência do trabalho não é o fim do mundo. Você vê que a maioria das coisas que roubam seu sono são apenas sombras projetadas na parede e que têm o poder simplesmente de apagar a lanterna. Não é doloroso quando você entende que esse distanciamento não é falta de amor, é excesso de clareza. É como se estivesse em uma sala barulhenta e, em vez de gritar mais alto que todo mundo para ser ouvido, é como se você estivesse em uma sala barulhenta e, em vez de gritar mais alto que todo mundo para ser ouvido, você apenas desse um passo para trás, encostasse na parede e começasse a ver o movimento de longe. Nesse momento, a ansiedade ela perde combustível. Ela precisa que a gente se importe com o e o se e o que vão pensar. Mas aí, quando você escolhe o silêncio, você corta o suprimento. Essa transformação não é um projeto de autoajuda com 10 passos difíceis. Ela é um retorno para o centro. É entender que a paz que você tanto procura não é algo que você constrói tijolo por tijolo, mas algo que já estava lá embaixo de todo esse entulho emocional que você aceitou carregar dos outros. A virada de chave é entender que o silêncio não é um vazio. Ele é, na verdade, uma plenitude que não precisa de validação externa para existir. Então, se você chegou até aqui, talvez seja o momento de se fazer uma pergunta simples, mas que a gente quase nunca tem coragem de formular. O que aconteceria se hoje eu decidisse ser um pouco menos acessível para o mundo e um pouco mais presente para mim? Não precisa de uma resposta imediata. Às vezes, a resposta ela vem no jeito que você fecha os olhos para respirar agora ou na decisão de não abrir aquela notificação que acabou de chegar. Eu adoraria saber como o silêncio ele bate aí do seu lado. Se você já sentiu esse cansaço de carregar o mundo e como foi ou como está sendo o seu processo de voltar para casa. Se sentir vontade, deixa um comentário aqui embaixo. É bonito ver como, mesmo cada um na sua própria ilha, a gente acaba encontrando essas pontes de humanidade. Não se sinta pressionado a resolver tudo hoje. A vida é longa e o caminho para dentro de si mesmo é feito de pequenos passos. Um não por vez, um silêncio por vez. Vou ficando por aqui, mas o convite continua aberto. Proteja a sua energia, cuide desse seu jardim interno com o carinho que você sempre teve pelos outros. Você merece a mesma dedicação que sempre ofereceu de graça por aí. Fica bem, fique em paz e a gente se encontra em algum lugar nesse silêncio. Até a próxima.